jovens, estamos começando mais um podcast Hora Boa, né? E hoje tem aqui comigo, pra variar, meu grande amigo Alberto Delízola. Tamo junto, menina Alberto. E mais ainda, tamo junto com todo o pessoal que já tá conhecendo nosso podcast, vendo cada dia mais as nossas doideiras, se divertindo, fazendo memes e participando do nosso Catarse, tá? Jovens, vocês estão gostando daqui, vocês querem uma segunda temporada, vocês querem mais episódios por semana, vocês querem ainda mais discussões, então entra lá no catarse.me/Hora Boa. E de acordo com o Tia, pode até ajudar a escolher o episódio. Exatamente, né? Nós vamos criar um grupinho, né, especial aí da escolha do episódio, que você pode votar na lista dos nossos episódios da segunda temporada. Você vai poder propor também, porque eu sou muito bonzinho. Tá? A democracia. É uma democracia, né? A gente aqui funciona da seguinte forma: a gente tem liberdade total de expressão, a gente não garante a liberdade depois da expressão. Entendeu? Exatamente. É assim, você se expressou muito mal, a gente vai tolher a sua liberdade. Não tem censura prévia. Não tem censura prévia. Não tem censura prévia, já é um grande avanço. Né? E no episódio de hoje, gente, o que acontece? O Alberto decidiu que ele ia ter um amigo doido, que sou eu. Né? E quando você tem um amigo doido, você tem que agradar o doido de vez em quando, pro doido não ficar triste, pro doido não ficar violento, né? E hoje é o episódio de agradar o doido, né? Que é hipótese da simulação. É um tema que eu acho fascinante demais. E o pior é que isso surgiu, eu estava num bar conversando, e eu comentei que eu acho razoável a gente viver uma simulação. Sim. Sim. Eu acho super razoável. E o mais curioso é o seguinte: toda vez que eu falo isso pra alguém, a pessoa do outro lado, que às vezes acredita nas maiores sandices, me zoa. Sim, é isso. Me zoa. Aí o João foi a primeira pessoa que falou, pô, eu acho razoável também. E aí assim, né? Não é que o João falou e foi, eu acho razoável também. O João entrou no hiperfoco maluco, né? E passou uma hora falando e no final parecia aquele cara com 6 cigarros na mão e um mapa atrás, né? Da teoria da conspiração, né? E aí eu falei, porra, vamos fazer um episódio de hipótese da simulação. E aqui temos, né, o nosso maravilhoso episódio de hipótese da simulação. Tem uma frase do Bill Gates, pessoa que você gosta muito. Reptiliano, obviamente. É, reptiliano, mas tem uma frase dele que eu gosto muito. Nem sei se é dele de verdade, mas não importa. Eu tô brincando na questão do reptiliano, tá, gente? Eu não sou tão doido assim, não, tá? Que supostamente teriam perguntado pra ele, eu nem sei se foi pra ele mesmo, mas eu gosto muito da história, que supostamente teriam perguntado pra ele, o que você acha de teorias da conspiração? E ele falou assim que um grande problema é que grande parte delas são verdade. E isso aí vale pra várias coisas, cara. Tá aí um outro episódio pra gente fazer. Teorias da conspiração. E aí a gente tratar a parte científica de teoria da conspiração. O que é uma teoria da conspiração? Até que ponto todos nós somos ou não somos um quanto conspiratórios? Até que ponto elas podem ser verdade ou não? Tem uns estudos bem interessantes. Não, porque se você pega certas coisas que aconteceram na realidade... Você pega MK Ultra, você pega a unidade 731 no Japão. Durante um tempo era teoria da conspiração e não era. E não era. Né? Agora o reptiliano... Esse tá mais difícil. Esse tá mais difícil, né? Talvez no nosso episódio de hipótese siluriana a gente questione a possibilidade real de reptilianos. Que loucura. Agora, o João chegou agora num nível de loucura que eu parei de acompanhar. Não, mas mamãe me disse, quando eu era menino, que eu podia ser qualquer coisa. E eu decidi que nesse episódio eu vou ser o Pedro Loz e o Greg fazendo Sinapse. Então essa aqui é a versão empobrecida do Sinapse, né? Porque os dois são infinitamente melhores do que eu sou sobre o tema, pra gente falar de hipótese da simulação. E assim, gente, né? Vamos lá, conceito muito claro. O que é a hipótese da simulação? É uma hipótese, ou seja, pode ser, pode não ser, se pá, né? De uma simulação. O que seria essa simulação? Em tese, haveria a possibilidade, ou pelo menos os filósofos, os físicos e tal, vão vislumbrando esta possibilidade de todos nós vivermos em uma simulação. Como assim uma simulação, João? Tipo Matrix. Deixa eu explicar da forma mais clara e fácil de compreender, porque Matrix virou um fenômeno mundial, todo mundo viu, e quem não viu sabe do que se trata, né? E quem não viu, vamos lá, é falha de caráter.
Pô. Pelo menos o primeiro, né? Os outros, pelo amor de Deus. Eu vou até falar que vou passar um paninho. Tem ideias muito boas no 2 e no 3. Tem, a execução que não ficou tão... Não, eu te entendo. Eu não vi o suposto 4, esse que saiu há pouco tempo, esse eu nem vi. Tá? Mas assim, eu concordo com você, tem ideias muito boas no 2 e no 3, só que o 1 foi tão maravilhosamente bem feito. Eu vi no cinema, cara. Eu também. Vi no Minas Shopping, agora isso não é a parte boa, não. O cinema do Minas Shopping na época era horrível. Eu vi no cinema, cara. Não, eu vi no centro, cara, ainda tinha cinema de rua. Não, cara, eu lembro que aquela cena que uniu a ideia de uma Matrix dentro da outra, eu falei, cara, quando aconteceu aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu tô assistindo? Que isso? Só que essa é uma ideia, cara, que ela é muito mais longínqua do que a gente pode imaginar, né? E eu, obviamente, né, como historiador, não me seguro, né? Eu vou ter que voltar no tempo, mas dessa vez eu não vai voltar pro Sumério. Não vou, eu me segurei, não voltarei até a Mesopotâmia, né? Vou começar ali no Platão, né, que é uma primeira ideia como proto-simulação, né, o mito, a alegoria da caverna. Né? Em que sentido que aquilo seria uma simulação, que aquelas pessoas estão vivendo uma vida simulada. Elas estão podia contar da alegoria da caverna, o pessoal tá assistindo aqui. Gente, se você não conhece a alegoria da caverna, é porque você nunca fez nenhuma aula de filosofia na sua vida inteira, porque eu acho que a primeira coisa... O João tá doido pra zoar quem não sabe a alegoria da caverna. Não tô doido pra zoar não, cara. Mas assim, literalmente, eu aprendi isso na escola, eu aprendi isso no primeiro grau. Tá? Qual que é a ideia da caverna? Tá? Vamos lá. Existiria em tese, tá, as pessoas, uma sociedade ali, um grupo de pessoas vivendo dentro de uma caverna. Esta caverna, obviamente, tem um fundo. Nesse fundo, as imagens vão passando por causa da luz que está entrando ali de fora e vai se refletindo ali no fundo. Ou seja, aquilo que eles estão vendo como se fosse a sua realidade, na verdade não seria o mundo real, mas simplesmente um reflexo do mundo real que está sendo jogado naquela caverna, distorcido, obviamente, né, pela forma como a luz está entrando, pela forma como que aquilo está sendo refratário ali para dentro, né, até que alguém sai da caverna. E ao sair da caverna, essa pessoa veria o mundo real e perceberia que aquilo que estava vivendo antes é uma ilusão. Né? Então, assim, resumindo, né? A ideia do Platão, quando ele vai falar da caverna, é que, às vezes, aquilo que nós tomamos como real pode ser uma deturpação do que é o real. Né? Às vezes o real está atrás de nós e não na nossa frente. Às vezes aquilo que pressupomos como a realidade não é necessariamente a realidade, mas uma distorção da realidade. Então, quando ele fala da caverna, ele não está falando fisicamente de uma caverna, ele não está falando que a sociedade grega, que a Hélade estava vivendo dentro de um buraco e tinha que sair procurando a porta para sair para a vida, mas o que ele estava falando é que muitas vezes a gente se deixa levar por ilusões, por deturpações daquilo que é o real. Que é um tema que o Descartes meio que vai retomar de uma outra forma, né, no Meditações sobre a Filosofia Primeira, né, com a ideia do gênio maligno, do gênio enganador. Né? Qual que era a ideia? Né? O Descartes imagina esse ser todo-poderoso que dedica todo o seu poder para iludir uma pessoa, no caso, que é o próprio Descartes, e ele consegue manipular os sentidos, ele consegue distorcer todas as verdades, ele faz com que o sujeito acredite, né, que ideias claras e distintas são falsas, e a ideia do Descartes é que o gênio faz isso para radicalizar a dúvida e que a derrota dele vai vir do cogito ergo sum. Né? Quando ele pensa, logo existe, o que ele está falando? Mesmo que o gênio o engane, o fato dele estar sendo enganado prova que ele é um ser pensante, que ele consegue pensar sobre aquelas enganações. Então, pensar seria o sinônimo de existir, né? Que, de alguma forma, é essa ideia de que, em última instância, o pensamento poderia te livrar da ilusão numa busca pelo um real apreensível, né? Por um real mediado, né?
dos seus sentidos, mediado pela sua realidade. Pois é, agora é interessante, é que você fala o real mediado pelos sentidos. Talvez já não seja real. Exatamente, que já é o ponto, porque, cara, os nossos sentidos eles são muito ruins. Sim. Essa mesa é totalmente feita para espaço vazio. Os nossos sentidos, não vou nem entrar aqui em auto-engano, não vou nem entrar, a gente já não vê um monte de espectro de luz. A gente tem um monte de som que a gente não escuta. Os nossos sentidos são muito ruins. Então, a grande debate que eu acho que surge inicialmente é que o que é o real? Uhum. Porque se for para parafrasear, eu acho que é o Morpheus que fala que o real nada mais são que padrões elétricos do cérebro. E esse experimento de Descartes, tem um experimento que eu gosto, que vai ser uma das pequenas contribuições que eu tenho aqui no episódio, que é o Brain Navet. Uhum. Que o Putnam vai trazer exatamente o mesmo debate do Descartes para a contemporaneidade. Sim. Que é o cérebro da Cuba. Se você tivesse um cérebro que é exatamente a mesma ideia do Matrix, inclusive inspirou o Matrix, tivesse um cérebro recebendo alimento lá, seja lá como for, e tivesse conseguindo simular toda a estimulação sensorial interna, este cérebro estaria recebendo as informações que está gravando o podcast agora, por exemplo. Como que ele saberia que não é real? E o que é o real? Não, e é isso. O que é o real? Nesse caso, a gente volta, né? Quando a gente pensa no experimento do cérebro na Cuba, a gente volta no Berkeley, né? Que é o idealismo. Que é o idealismo puríssimo. Puríssimo. Né? Que é o esse est percipi, né? Eu acho o Berkeley legal ser demais. Percebido. Exatamente. Né? Então, não é porque você pensa, não é por uma mediação, não é por causa do seu pensamento que você é. Você é a medida em que você é percebido. Né? Ou seja, basicamente a realidade é constituída por mentes e as percepções dessas mentes de si próprias e das outras mentes. Você tem certeza que eu existo? Eu pergunto, eu sou real. É isso. Né? Pro Berkeley, você é real não porque você tem matéria, não pela sua questão material. Você seria real pra mim porque a minha mente te percebe enquanto eu percebo a minha própria mente em você. Exatamente. Agora, e o que tornaria... Isso tornaria uma ilusão de ótica tão real quanto qualquer experiência material. Né? Então, assim, na verdade, você só é real pra mim enquanto a gente tá junto. Porque depois que a gente sair daqui, a gente vai almoçar, e aí você vai pro seu curso e eu vou pra firma. Isso. E aí você deixa de existir. Porque você não está sendo mais percebido por mim. Exatamente. E eu deixo de existir pra você, mas você continua existindo pra você mesmo. E eu já, às vezes, questiono se eu existo também, mas aí é um nível de loucura que eu vou falar ao longo do dia aqui. Né? Mas enfim, né? O Berkeley vai no última instância de pensar que a maçã não é a maçã, né? Não é o objeto material, mas é a maçanzice da própria maçã. Uhum. Né? É a percepção, a mente de quem percebe. E como Berkeley é cristão, Deus, né? Em última instância, o idealismo absoluto dele vai chegar no ponto que a realidade é a manifestação do espírito. Mas vamos combinar, né? Pensando esse torron, né? O ser como esse motor primordial de uma forma bem Plotino, né? O torron, o motor primordial é Deus. Não, né? Vamos lá, né? Desde Platão, passando por Hegel, o idealismo... Né? Eu gosto muito do Samuel Johnson, quando ele vai brigar com o Berkeley, que ele pega uma pedra, chuta uma pedra e fala, tá refutado, filha da puta. Tá vendo? Algo que Schopenhauer faria com Hegel. Checar o idealismo. Mas enfim, né, ele tem todo um legado, ele vai influenciar o Hume, ele vai influenciar o Kant, ele vai influenciar a filosofia da percepção e ele vai antecipar esses debates modernos sobre realidade virtual, sobre virtualidade, que são os debates que a gente vai trazer aqui mais pra frente
sobre teoria, sobre hipótese da simulação, né? Essa é a vertente ocidental desse pensamento. A gente tem uma vertente oriental desse pensamento, né? Muitas vezes a ciência moderna é extremamente eurocêntrica, né? Extremamente orientalista e acha que não tem nada acontecendo para lá dos Montes Urais. Nós estamos aqui para trazer um pouco da tradição oriental também, né? A gente tem o conceito vedântico de Maya. Maya é a própria ilusão, né? Maya vai ser a aparência enganosa do mundo sensível que causa a ignorância. Por que a gente é ignorante? Porque a gente não consegue perceber a nossa natureza em Brahman, né? Que é a realidade ultimada, a realidade pós-realidade, né? E a gente é coberto pelo véu de Maya. Este mundo aqui seria o mundo coberto pelo véu de Maya. A perspectiva, né, do samsara é atingir essa natureza última, né? Porque assim, no nosso mundo só tem samsara, só tem sofrimento. Por que tem sofrimento? Porque a gente vive uma ilusão. Né? O nirvana é exatamente despir-se do véu de Maya e tornar-se uno, né, com essa natureza ultimada que seria de fato o real e não o real ilusório. Certo. Tá? Ficou muito mais claro, não é verdade? Acho que sim. Né? E a gente tem um outro tópico muito interessante da filosofia oriental, que é do Zhuangzi, né? Zhuangzi é um filósofo, foi um filósofo taoísta muito importante, que ele escreveu uma grande obra chamada Zhuangzi, né? Que eu acho maravilhoso, né? Tipo assim, José era um puta filósofo que escreveu em sua obra José, né? O Zhuangzi, junto com o Dao, né, são os livros mais importantes ali do Dao do Laozi, né, são esses livros mais importantes, e nele ele tem o Hu Jie-men, né, que eu assassinei a pronúncia aqui, eu peço perdão ao meu professor de mandarim, que é o sonho da borboleta. Não sei se você conhece o sonho da borboleta. O sonho da borboleta é muito claro. Qual que é o rolê do sonho da borboleta? Ele sonhou que era uma borboleta. O Zhuangzi, um belo dia, tá andando, dorme numa pedra, está num capítulo... Inclusive o Zhuangzi tá publicado agora no Brasil pela editora da Unesp, é uma delícia de ler, para quem gostar desse tipo de literatura, recomendo. Ele sonha que ele era uma borboleta, e ele voava livre e feliz. E aí ele acorda. E nesse sonho como borboleta, ele não tinha em momento nenhum lembrança da sua existência como Zhuangzi. Mas ele acorda. E aí, na hora que ele acorda, ele fala, e eu estou citando sobre a igualdade das coisas aqui na tradução da Unesp, não sei se era Zhuangzi que sonhava ser uma borboleta, ou se agora sou uma borboleta sonhando ser Zhuangzi. Não, muito boa história. Eu lembro uma história do Zhuangzi, se não fosse, me corrige, que é a do Sorte e Azar. Que é uma história que tem um camponês, aí ele tá lá esperando, aí vê que chegou um cavalo na vila dele, e aí pergunta, o que você acha disso? Pode ser sorte, pode ser azar. Aí o cavalo, ele acaba, o filho dele vai andar de cavalo, quebra a perna, e aí, seu filho quebra a perna, pode ser sorte, pode ser azar. Aí depois ele não é chamado pra guerra. E aí foi sorte. Isso. Exatamente. Mas ele tá trabalhando, né? Uma das ideias, né, do Dao é exatamente o Wu Wei, né? A espontaneidade, que é não se fixar num mesmo caminho, né? É ter harmonia com o Dao, que é o caminho, sem apego a identidades fixas. Então ele tá ali pensando o que é identidade, o que é o eu, o que são os outros, né? Ele tá fazendo questões que são questões assim brutalmente filosóficas e que interessam a humanidade desde sempre, né? E, por exemplo, assim, o próprio Jung fala que a ideia, né, de inconsciente coletivo e tal veio muito também, né, dessa influência oriental, né?
Mas enfim, esse era um preâmbulo para a gente chegar na formulação contemporânea, que é a formulação mais importante, que vai dar início às discussões de hipótese-simulação, que é um artigo curtíssimo, inclusive, do Nick Bostrom, de 2003, que é Are You Living in a Computer Simulation? Você está vivendo numa simulação de computador? Né? Que é um texto super influente, minúsculo, qualquer um aí quiser ler, acha esse artigo em 2 segundos, né? E basicamente qual que é o argumento central do Bostrom aqui? O Bostrom vai te trazer 3 afirmações e ele fala, pelo menos uma delas necessariamente precisa de ser verdadeira. Afirmação número 1. A humanidade ou civilizações inteligentes quase sempre se extinguem antes de atingir um estágio pós-humano onde eles fossem capazes de rodar simulações realistas dos seus ancestrais. Hipótese número 2. Civilizações pós-humanas no sentido de que estejam numa capacidade tecnológica além da que a gente está hoje, que alcançam essa tecnologia, não teriam interesse nenhum em rodar simulações dos seus ancestrais. Pode ser por razão ética, pode ser por tédio, pode ser por custo computacional, não importa. E número 3, quase certamente estamos vivendo em uma simulação. Por quê? Porque se muitas civilizações avançadas criam várias simulações, a probabilidade estatística da gente estar vivendo na realidade base, na realidade original, se torna ínfima. Então você vai ter essas exclusões aqui. Se a hipótese número 1 funcionar, ninguém vai conseguir viver num estágio tal, as sociedades vão se extinguir antes e não vai ser possível. Se a hipótese número 2 for verdade, apesar de ser possível, não tem interesse. Ou não se consegue tecnicamente, ou é muito caro, ou não é ético, ou não... Foda-se. E se a hipótese número 3 for verdade, a gente tem que estar numa simulação, por quê? Porque a hipótese número 1 não é verdade, ou seja, várias civilizações conseguiram não se extinguir até chegar num ponto de ser capaz de fazer uma simulação, e a hipótese número 2 também não é verdade. Ou seja, essas civilizações que chegaram no ponto de conseguir fazer uma civilização teriam vontade de fazê-las, fariam essas simulações. Se a hipótese 3 for verdade, ou seja, se a 1 e a 2 forem falsas, a tendência estatística é que a gente seja uma simulação, porque a gente teria uma multitude de civilizações capazes de realizar uma simulação, e a probabilidade estatística é quanto mais civilizações realizam mais simulações, maior é a chance de eu estar dentro de uma simulação e não na realidade basal. E isso poderia ser criado por motivos os mais aleatórios. Sim, desde tipo, nós demoramos muito tempo para chegar aqui, vamos tentar descobrir por quê, até, será que se a gente tivesse tomado decisões diferentes no passado, a gente teria chegado em outros lugares ou conseguido avanços? Não importa. Igual aquela experiência lá de Parim, lá do... Sim. De descobrir a origem da vida. Né? Então, assim, E aí a gente tem algumas premissas chaves aqui, que é primeiro, né, uma capacidade computacional futura que essa civilização teria, poder computacional suficiente para simular mentes conscientes indistinguíveis das mentes conscientes da sua própria realidade. Uma segunda premissa, né, que essas civilizações teriam motivo, ou de histórico, ou entretenimento, ou científico, ou qualquer que seja, para simular isso. Né? E aí entra a razão estatística, né? Por exemplo, eu não sei se você sabe, esse é um número muito importante para as pessoas saberem. Você sabe quantos aviões de uma mesma companhia, em média, você tem que pegar, quantos voos de uma mesma companhia, em média, você tem que pegar para chegar em 80% a sua capacidade, a sua probabilidade de estar num desastre de avião? Não. Né? Entre 610 e 620 mil. Tá? Você tem que pegar entre 610 e 620 mil voos para você chegar nisso. Só que o que ele está pensando aqui? Imaginemos que tenham
Pô, a gente tá falando de um universo gigantesco, com vários sistemas análogos ao sistema solar, com vários planetas em zonas habitáveis. Mesmo que 0,1% deles seja capaz de ter vida e 0,1% desses planetas seja capaz de evoluir a vida, estaríamos falando ainda de milhões. A teoria dos grandes números. Exatamente. Você pega a Mega Sena, por exemplo, fácil as pessoas entenderem. Você entrar aqui se tem fraude, não tem, enfim. Mas a Mega Sena, a chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena é baixíssima. Sim. Agora, considerando a quantidade de gente que aposta, a chance do prêmio não sair é pequena. Exatamente. É o mesmo problema. É isso, né? E aí vão ter, obviamente... Só que em vez de Mega Sena, tá falando de uma coisa que pode ser de bilhões, isso não sabe. Né? Então, assim, aí nós vamos ter, obviamente, as mesmas implicações e os mesmos debates, né? Que cada um vão falar assim, não, isso aí é metafísica pura, porque você tá desafiando a noção de realidade, de identidade, de livre-arbítrio. As pessoas vão questionar a questão da ética, né? Uma civilização que tem essa capacidade eticamente, seria justo eu criar centenas de milhões de falsas consciências que acreditam serem conscientes só pra eu chegar num resultado qualquer? Eu lembro do episódio de Rick and Morty. Eu já até comentei com você sim. que o episódio de Rick and Morty que o Rick cria um universo só pra produzir energia pra bateria do carro dele. Aí ele faz isso, só que o pessoal lá dentro cria um outro universo lá dentro pra poder fazer uma outra bateria e começou a ter universos dentro dos universos. E aí você vai chegando num ponto que você não sabe mais quantos universos que tem dentro dos universos, você não vai saber qual que vai ser criado, qual que vai ser o criador. Em última instância, se uma civilização do 18º universo criado dentro do primeiro universo atinge um nível tecnológico superior ao do primeiro universo. Pois é, e aí? E consegue, por exemplo, viajar no tempo e na verdade ela simulou o primeiro universo, ela foi criada pela sua própria simulação? Que doideira. É verdade. Você entende? Entendo. Aqui agora, a gente entra em um outro paradoxo, que é o princípio da imanência de Nash, né? de viagem no tempo. Eu esqueci o nome agora do princípio. Mas é isso, saca? Que você chega num ponto que você não tem causalidade. Tá? Sei lá, tu recebe uma máquina do tempo na porta da tua casa. E aí você monta a máquina do tempo e você volta no passado. E aí você começa a viver aquele momento ali do passado, tal, até um momento que você se vê embrulhando uma máquina do tempo e colocando na porta da sua casa. Quando que a máquina do tempo foi inventada? Pois é os paradoxos que a gente tem. Saca? É isso. Então, assim, você vai entrando dentro desses paradoxos, dessas loucuras, né? E o primeiro limite aqui que a gente tem é um limite físico muito grande, né? Que é o princípio de Landauer. Qual que é o princípio de Landauer? O físico Rolf Landauer mostrou que qualquer operação lógica irreversível, leia-se fazer um delete, apagar uma informação, dissipa uma quantidade mínima de energia em forma de calor. Ou seja, não tem computação sem dissipação de energia. Mesmo num computador que fosse perfeito, você tem um custo mínimo para processar informação. Para você simular um cérebro humano, você teria que ter uma quantidade de energia colossal. As estimativas hoje é que você teria que ter um computador que fizesse de 10 a 15 a 10 a 20 operações por segundo com um gasto energético proporcional, que é basicamente você precisa de engaiolar um sol para simular um. E que seria absurdamente impossível, infactível, né, você fazer isso, tá? Então, assim, mesmo que para simular todos os seres humanos que a gente tem hoje precisasse da energia de uma única estrela, por que diabos que uma civilização avançada ia abrir mão de uma esfera de Dyson para poder simular só os seres humanos, isso sem pensar no background, sem pensar nos bichos, sem pensar em tudo, né? Não valeria a pena. E o outro problema também é que onde que você dissipa esse calor? Porque cada vez essa simulação vai gerar mais calor, né? Imagina o seguinte, você precisou de uma esfera da porra do tamanho você precisou de engaiolar um sol para fazer essa porra. Qual que é o cooler desse computador? Qual que é o dissipador dessa porra? Saca? Então, assim, você tem vários problemas aqui e isso levaria
a hipótese da realidade básica ser a mais real. Ou seja, ou a primeira hipótese estaria certo, ninguém nunca vai chegar na tecnologia disso, ou se chegar, simplesmente não vale a pena. Uma vez que não chegaram ou não vale a pena, a gente viveria dentro da chamada realidade base. E aí vem os críticos dos críticos. Termodinâmica é algo que a gente aprendeu há muito pouco tempo. As leis relacionadas à termodinâmica, historicamente, estão circunscritas há muito pouco tempo. E a gente já teve várias leis que a gente descobriu que a gente consegue meio que burlar ela com outras coisas. Então, por exemplo, talvez uma civilização muito avançada conseguisse usar computação quântica ou manipular o espaço-tempo e usar um buraco negro para fazer esse tipo de simulação. É importante estar falando sobre isso. É loucura mesmo, né? Mas vamos lá. Que muito do que a gente fala que é possível é com base num paradigma que a gente tem nas questões que a gente tem atualmente. Exatamente. Então, igual, é baseado no nosso paradigma científico atual. Aquele exemplo mais achávamos que a gente ia passar fome. Hoje o pessoal passa fome por outros motivos. Mas antigamente achava-se, olha, a população vai crescer de uma forma exponencial e a possibilidade de produzir alimento vai ser em ordem aritmética. Ninguém imaginava uma revolução industrial. Sim, não, e se eu for pensar assim, historicamente, tem 50 anos que a gente tem capacidade técnica de alimentar a humanidade inteira. Pois é, isso é muito pouco, cara. Isso não é nada. Isso não é nada. Você entende? Se você for pensar antropologicamente, arqueologicamente, isso não é nada. Se você for pensar geologicamente, isso é menos nada ainda. Cara, você pensa em internet, cara. O que é internet na história da humanidade? Não é nada. Saca? Então, assim, venhamos e convenhamos, porra. A gente cresceu vendo Jetsons. Hoje em dia a gente liga de vídeo um pro outro no celular. Hoje, o Jetsons virou algo que é até um gênero que eu curto, que é retrofuturismo. Sim. Imagina, Jetson, que quando era pequeno era um desenho que mostrava o futuro, hoje é retrofuturismo. Pra quem não sabe, é aquela ideia de mostrar o futuro, tipo Fallout, um futuro que tem coisa misturada, antiga, lataria. Tipo, vapor, lataria. Estima, o pessoal usava aquele negócio. Tem steampunk, né? Steampunk, E aí, assim, esse é a crítica baseada no Landauer. A gente tem outras, né? O Chalmers, por exemplo, fala que mesmo com a computação poderosíssima, a gente não sabe se a gente vai ter a ruptura da singularidade na IA. Então, talvez, mesmo com a computação muito avançada, em nenhum momento a gente chegue num ponto onde uma inteligência artificial tenha experiências que sejam subjetivas verdadeiramente. Só para a pessoa entender melhor, quando a gente fala de singularidade, a gente está falando de surgir uma consciência como a nossa. A gente está falando do momento onde uma inteligência artificial se tornaria senciente. Ela passaria a perceber-se a si própria, perceber os outros e passaria a decidir volitivamente o que ela quer fazer ou não. E como que a gente vai descobrir que chegou lá? Que é outro problema metodológico que a gente tem. Porque se você perguntar, às vezes, eu posso ter um bot ChatGPT que vai simular que tem consciência e vai responder um monte de coisa. Sim. Né? E aí tem uma outra crítica, que é uma crítica de um viés mais antropocêntrico, que é o fato do Bostrom estar pressupondo desejos que são desejos humanos em outros seres. Né? Que essa eu acho uma crítica muito justa. Não necessariamente haverá em outros seres uma necessidade de simular por conhecer a ancestralidade, uma necessidade de pensar a sociedade da forma que a gente pensa. Claro. Nada impede que eles se tornem tão mais socialmente interligados, embrincados um no outro e não cheguem aos nossos conceitos de individualidade, porque a gente está pensando tudo isso com base no indivíduo. O problema é simular uma pessoa, uma consciência, um indivíduo. E uma pergunta. Você tem medo de invasão alienígena? Não, mas quando eu era menino, cara, eu era louco pra ser abduzido. E eu ainda o sou, tá? Então você, alien, que está vendo essa transmissão, você sabe aonde eu moro, tá? Me abduza. Se você começar a olhar os experimentos que eles relatam, não sei se você vai estar tão interessado. Mas aí que tá, cara. Aí que tá. Eu tenho um problema com isso. Que olha só, cara. Sinceramente,
Você vai e desenvolve uma tecnologia absurda capaz de migrar de um sistema para outro sistema. Perfeito. Para você desenvolver isso, você tem que ter desenvolvido um metal capaz de aguentar uma temperatura absurda, você tem que ter desenvolvido uma propulsão que chega numa velocidade absurda, você tem que ter desenvolvido mecanismos de inércia para manter uma atmosfera e uma ambiência análoga à sua, porque o seu corpo não foi feito para acelerar numa velocidade de escape do seu próprio planeta. Você tem milhões de tecnologias absurdas que foram desenvolvidas. Se o cara está disposto a desenvolver todas essas tecnologias, viajar por 3 anos-luz para comer meu cu, ele merece. É isso. Tudo isso para justificar. Tudo isso para justificar. A sonda anal do Cartman. A sonda anal do Cartman. Saca? Porque se o cara fez isso tudo, meu irmão, e ele falou assim, não, eu fiz isso tudo para comer o João, merece. Tá? Ninguém nunca fez isso por mim. Exatamente, faz sentido. É mais do que eu convidar pro japonês. Ué, sabe? Então, assim, ninguém nunca fez isso por mim e eu prefiro acreditar que se ele fez isso tudo por mim, ele me merece, tá certo? Mas vamos continuar, né? As pessoas vêm fazendo o quê? Cientificamente buscando evidências da nossa hipótese da simulação, tá? A primeira proposta foi a proposta de Bean, em 2012, que é a detecção de pixels no espaço-tempo. Qual que é a ideia? E para quem quiser procurar o artigo chama Constraints on the Universe as a Numerical Simulation. Tá? A ideia central aqui é o seguinte: se o universo for ou fosse uma simulação computacional, o espaço-tempo pode ter algum tipo de estrutura discreta de fundo, uma grade de malha de pixels, similar a como um videogame renderiza gráficos em uma grade finita. Ou seja, se essa grade existe, ela poderia deixar assinaturas detectáveis em experimentos de física de partícula. Então eles estão querendo achar glitch no universo, de locais aonde você não precisa de renderizar tão bem assim, e às vezes dá umas fainhas. Seria o gato preto da Matrix lá, a falha da Matrix. Exatamente. Às vezes você tá jogando um videogame e aí, tipo assim, você tá andando de uma cena pra outra e lá no fundo tem um pontinho branco que não devia estar lá, porque, porra, tava lá no fundo, não renderizou direito. É isso. Só que eles estão procurando isso cosmologicamente. Tá? Qual que é o problema? Né? A nossa tecnologia atual não conseguiria detectar uma falha. Os nossos, por mais que nos últimos 50 anos, desde a Voyager e tudo mais, das primeiras Soyuzes, a gente tem evoluído muito nas nossas detecções, a gente ainda não teria capacidade material de ter uma resolução tão boa nos nossos experimentos de física de partícula a ponto de detectar essa falha, né? Agora, se essa malha fosse mais grossa, mais grosseira, se a gente tivesse numa simulação de baixa qualidade, se a gente não tivesse sendo simulado num PlayStation 5, mas num Dynavision, tá? Aí, experimentos com LHC poderia encontrar desvio na colisão de partículas. Esse desvio seria a presença dessa malha. Até o presente momento, nenhuma evidência foi encontrada, mas a proposta gerou a ideia de caça a artefatos de simulação. A gente chama de artefato quando dá esse problema numa simulação de jogo, e aí a galera tá tentando ver. Aí chegaram a galera de física quântica. E aí os caras da física quântica falaram assim: talvez as anomalias quânticas sejam os bugs da nossa civilização. Tá? E aí tem físico que tá aí com essa teoria que o colapso da função de onda numa medição quântica seria o bug da simulação. Tá? Numa simulação computacional, os processos só são calculados quando eles são observados, para economizar recurso. Né? Isso é o mesmo problema da medição quântica. Né? A partícula existe em superposição até ela ser medida. Tá? Então, teoricamente,
o colapso da função de onda, quando vira partícula, seria um indício de um bug numa simulação. Qual que é o problema? O problema é que decoerência já explica isso. E não precisa de invocar uma simulação. Né? A ideia de decoerência, de entrelaçamento quântico e tal, de decoerência na física quântica, meio que já explica isso de uma forma que não envolve reptilianos malucos no simulador. Não, na verdade é a navalha de Ockham, né? É a navalha de Ockham. É a coisa que é mais simples possível, né? Então... Não é necessariamente a certa, mas é a mais simples. Né? E aí, a outra ideia também, né, que os caras estavam baseado em comprimento de Planck, que é mais ou menos 10 a menos 35 metros, e a gente simplesmente não consegue, saca? E tem também, né, a ideia de que o entrelaçamento quântico seria uma informação sendo processada em paralelo. Tá? No computador, as informações que não são locais, elas podem ser processadas em paralelo, ou seja, usar a mesma coisa para processar duas, porque não tem tanta importância assim. Né? Então, teoricamente, o entrelaçamento quântico poderia ser um computador economizando essa simulação. Tá? Só que não tem evidência nenhuma. E as anomalias em raios cósmicos de fundo também podem indicar que o universo é renderizado à demanda. Ou seja, quando tem gente olhando, quando tem gente vendo, quando tem gente precisando, renderiza. Quando não renderiza. Qual que é o problema? Toda vez que se buscou por padrão repetitivo em raio cósmico, não encontrou nada. Tá? Então, meio que os caras estão tentando. Tá? Eu quero entrar numa outra parte aqui, só pra gente entender um pouco, né, que é a escala de Kardashev. Por que eu quero entrar em escala de Kardashev? Pra gente entender o tamanho e como que uma civilização teria que chegar pra gente conseguir vislumbrar isso como uma possibilidade, tá? Kardashev foi um físico russo que ele propôs uma escala, né? E a ideia da escala dele é que quanto maior o domínio energético, mais avançada uma civilização seria. A civilização de tipo 1, ela teria domínio energético planetário. Né? O que significa domínio energético planetário? Dominar toda a energia que é gerada, que é absorvida pelo seu planeta da sua estrela. Tá? A gente sequer é uma civilização de tipo 1. Tá? A gente está mais ou menos em 0,73, 0,74. Só que quando Kardashev faz isso, lá atrás em 64, a gente estava muito antes. Então a gente vem evoluindo muito rapidamente, né? E isso tem uma tendência de ser bem cumulativo, né? Quanto mais você junta, mais você junta. Inclusive, eu imagino que o senhor concorde comigo que a energia nuclear é o futuro. Sim, tanto que a definição basicamente do Kardashev pra gente chegar é fusão. Conseguiu chegar em fusão, vai bater na hora. Porque hoje tem um movimento chilele aí contra a indústria nuclear e a favor de termoelétrica, a favor de hidrelétrica, é muito pior. Cara, e assim, né, não é que a gente não consiga fazer fusão nuclear. A gente, em tese, já consegue fazer fusão nuclear. O que a gente não consegue é fusão nuclear controlada, contínua e com um ganho energético grande. Pra valer a pena. Pra valer a pena, né? O pessoal tá investigando isso muito na França, tá investigando muito na China. A China tá para abrir uma planta de fusão nuclear até 2030, que eles conseguem já uma positividade, né? Mas aí como é que eles fazem? Eles fazem fissão e fusão ao mesmo tempo. É um pouquinho de fissão, um pouquinho de fusão, um pouquinho de fissão, um pouquinho de fusão, mas que tem um ganho. Só que esse ganho ainda é muito pequeno. O dia que se conseguir estabelecer um ganho padrão, meio que acabou o problema energético do mundo, porque aí você vai ter literalmente energia infinita. Ou o problema da China, né? Ou o problema energético da China. Ou então, João, você acha que é importante os países terem certa autonomia em relação à produção energética? É quase como se um país que não tivesse controle do seu próprio grid energético e autonomia energética não fosse de verdade soberano. E mesmo o colonialismo tendo acabado no papel, existisse uma espécie de, vamos chamá-lo de neocolonialismo. Curioso. Uma coisa assim, tá? Uma civilização de tipo 2, ela teria que ter controle estelar, controle do seu sistema estelar.
Ou seja, ela teria que conseguir absorver toda a energia e utilizar toda a energia gerada pelo seu, entre aspas, Sol. Isso pressupõe uma outra coisa que veio inclusive antes do Kardashev, que o Freeman Dyson já tinha falado em 1960, que é a esfera de Dyson. O que é a esfera de Dyson? É literalmente engaiolar o Sol. Você conseguir fazer uma estrutura em volta do Sol, seja ela única, sejam várias microestruturas, sejam nanorobôs replicáveis que cada vez vão crescendo mais, que você conseguisse absorver a energia de uma estrela e de alguma forma transmitir a energia daquela estrela para que você pudesse aproveitar toda a energia dessa estrela, né? Só para a gente ter uma ideia, sobem mais 10 na potência, né? Se a nossa Terra recebe 10 a 16 watts, mais ou menos, por dia, para a gente dominar o Sol seria 10 a 26, né? E 10 potências é um número. É um número, tá? E você teria a civilização de tipo 3, que o Kardashev para no tipo 3, ele não vai vislumbrar nada além, que seria uma civilização de domínio galáctico. Ela conseguiria dominar toda a energia produzida por uma galáxia, 10 a 36, você sobe mais 10 potências ali, e conseguiria, por exemplo, fazer um buraco negro, extrair energia dali, trabalhar com antimatéria e sabe-se lá mais o que. Tá? Tem uma extensão teórica disso, porque é legal fazer modelinho. O próprio Kardashev, no final da vida dele, vai lançar a ideia de uma civilização de tipo 4, que seria a civilização que conseguiria fazer isso em todo o universo conhecido. O pessoal vai ir além e vai falar de multiversos, uma vez que a gente já trabalha com o conceito de mais de um universo na física quântica. E aí o pessoal vai ir mais além ainda e vai pensar em engenharia de universos a partir do vácuo, que seria a civilização de tipo 6. A civilização de tipo 6, ela poderia criar e descriar Big Bangs e universos e... esqueci o nome da compressão do universo, quando ele é o estado literalmente contrário do Big Bang. Ele tem um nome técnico, que é quando ele volta ao negócio, né? E tem uma segunda teoria, tá, de tipo 6, né, que é a ideia do Seth Lloyd, tá, que seria o domínio da computação quântica universal, para que ele rode vários universos simulados com leis físicas personalizados. Então, nessa ideia do Seth Lloyd, que é um professor do MIT, a gente poderia estar sendo simulado por uma civilização de tipo 6 que não permitiria que no nosso universo que as leis físicas do nosso universo barrassem certas formas que nos levariam à simulação, para que a gente não chegasse à simulação que nos simulou. Uhum. É o que o Rick fez, no episódio da bateria. Né? E nesse ponto você chega na regressão, que é uma civilização de tipo 6 poderia simular-se a si própria. E aí você chega no ponto do paradoxo de você não saber se ela se simulou, se ela criou, quem criou a simulação e quando a simulação veio. Que é o próprio paradoxo que o próprio Matrix traz. Exatamente. Né? Como que nós estamos de tempo, Alberto? Porque eu sei que eu começo a falar disso, eu começo a ficar maluco. Eu acho que, na verdade, o nosso episódio já deu 1 hora, mas podemos deixar essas implicações. O que acontece? O João, para falar desse tema, olha só para deixar dados materiais, que ele é materialista, gosto de falar disso. Ele fez um texto de 50 páginas e falou assim, olha, eu acho que dá pra falar em 1 hora. Eu pensei, claro que não. Mas não vou ficar discutindo com doido, né? Vai fazer isso. Não vou ficar isso. É isso. Então a gente vai fazer o seguinte: vai ter um segundo episódio de hipótese da simulação, então? Vamos fazer um segundo episódio. Vai ter um segundo episódio de hipótese da simulação. Aí nós vamos pensar, né? Paradoxo de Fermi, isso é possível, isso não é possível. Quais são as implicações filosóficas pra isso? A gente faz isso tudo no segundo episódio. O que você acha desses dois doidos conversando aqui sobre o sistema? Eu tenho certeza que as pessoas estão amando e estão acessando neste momento. Não, e eu acho uma coisa fantástica. Agora, eu te faço uma pergunta. Diga. As pessoas estão acessando? Ou somos uma simulação e as pessoas estão simulando o catarse desse podcast simulado? Cara, eu tenho certeza, na verdade, que você é uma simulação.
que eu gosto de falar desses temas. Pô, aí a minha consciência criou Sim. completamente a possibilidade de achar uma pessoa fantástica igual o João para trazer esses temas. E uma coisa que eu adoro no nosso podcast, que as pessoas estão tendo a chance, é ver você falando de temas que não tem nada a ver com marxismo, Sim. ou ainda que tenha algum toque e tal, filme, não tem nada a ver com marxismo. E eu tô falando de temas que eu nunca teria outra oportunidade de estar falando também. Então, você aí, ó, tá gostando? Então, não sei se você é uma simulação, não, mas se for, seja uma boa simulação. Vai lá, escolha seu tier no Catarse. É isso. Então seja uma simulação e não seja dissimulado. Exatamente. Não fale pra gente, tô entrando no Catarse, vou entrar amanhã. Não, João, vamos passar no dentista primeiro, na volta a gente passa no Catarse. Não faça isso comigo, não seja dissimulado. Tem que garantir a segunda temporada. Temos, porque hoje nós estamos falando de hipótese de simulação. Mas na segunda temporada, se tudo der certo, né, nós vamos comprar o passe do Pedro e do Greg. Vamos comprar o passe. Vamos comprar o passe do Pedro e do Greg e vamos falar de hipótese siluriana, que é ainda mais maluca. Essa aí eu conheci com ele esses dias, nem conhecia também não. Nós vamos falar de hipótese siluriana na segunda temporada, se tudo der certo. Com convidados. Né? Com convidados. E você que tá aí em casa não entendendo nada, não compre não entendimento hoje. Exatamente. Tá? Então, jovens, obrigado por terem estado mais uma hora aqui com a gente no Hora Boa Podcast. E na semana que vem a gente volta, né? Na verdade, nós nunca fomos nem voltamos, nós somos todos uma simulação da cabeça do Pedro Ivo de Caratinguetá. Exatamente. Né? Que está sentado no seu quarto com uma camisa de força balançando enquanto ele acha que tudo isso aqui acontece. Pedro Ivo, um beijo pra você. Até a próxima. E tchau. Valeu.